Gravação iniciada. Show de bola. Pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rocha. Eu sou CTO aqui na B2Bit, como podem ver aqui na minha tela. Hoje, essa certificação que nós estamos fazendo, que é a AWS Certified AI Practitioner, né? Que ela está dentro das certificações de Foundations da AWS. Já queria agradecer aqui a participação de algumas pessoas que eu sei que estão por aqui, pessoal aqui da B2Bit, galera da Visor também, Gustavo aqui. Gustavo é o CEO da Visor? Eu nunca sei se é o CEO. É o CEO da Visor? Estou CEO, né? É um estado na timeline. Gustavo acaba que já está aí tomando conta da AWS para empresa grande aí, torta direita. Mas a certificação não tenho, não. Então eu tenho super interesse em aprender aí com vocês. Essa aqui, né? Mas as outras... Se você treina na Smart Fit, muito provavelmente você já rodou em o seu software, você como usuário usou um software que está rodando na infra que foi setada pela Visor. Não é não? Muita chance. Maravilha, então. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Na terça-feira nós fizemos um overview básico sobre a AWS, falamos sobre um pouco de cloud, o que era essa certificação, o que é e o que não é, só para recapitular aqui uma coisa bem simples, o que é e o que não é esta certificação. Isso aqui não é um curso de ChatGPT, viu, pessoal? Deixando bem claro, não é um curso de ChatGPT, não é um curso para você entender como é que funciona quais são as ferramentas de IA que existem no mercado, e muito menos não é um deep dive na cloud da AWS. A gente está falando aqui o quê? Como é que funciona os serviços de AI dentro da AWS. Vamos falar, assim, sobre algumas coisas, fazer um deep dive em AWS em algumas especificidades, como, por exemplo, na terça-feira eu falei um pouquinho mais sobre o que era um Perceptron, falamos sobre esse livro aqui, que é o Building Large Language Models, demos um overview do que é o cloud, enfim. Mas hoje é quando começamos a brincadeira real. Show? Hoje nós vamos começar a falar sobre Generative AI com Amazon Bedrock. Ficou um end aqui, né? Era Generative AI with Amazon Bedrock. Maravilha, então. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rocha Júnior, sou CTO aqui na B2Bit. Esse aqui é o meu LinkedIn, esse aqui é meu Instagram, quem puder e quiser se conectar comigo a esse vídeo, deixando claro, pessoal, essa gravação ela vai para o YouTube da B2Bit. Ultimamente eu produzido mais conteúdo para LinkedIn, não muito para Instagram. No Instagram você vai mais ver o que eu reposto dos outros e vai me ver fazendo levantamento terra na academia e fazendo café que Gustavo Ribeiro aqui que me ensinou. Ficando aqui até, Gustavo, puta que pariu, sensacional aquele Star Seeker, viu? Rapaz, e cafezinho novo é outra coisa, né? Torrado há pouco tempo, porra, enfim, é um outro mundo legal. Gustavo, muito obrigado por me ajudar a conhecer esse mundo. Outra coisa, pessoal, para quem estiver para acompanhar como é que está funcionando esse treinamento e os outros que vão vir, esse aqui é o Telegram da B2Bit. Nós anunciamos tanto treinamentos quanto vagas que a gente divulga, deixando claro que nós não contratamos de parceiros. Ou seja, se você aqui é de qualquer um dos nossos parceiros, clientes, DNA Center, Viso, Hub ou qualquer um outro, nós não contratamos de parceiros, tá? Mas, como vocês bem podem ver, a gente treina. Então, pessoal, para começar, claro, né? Porque o objetivo aqui é divulgar esse treinamento. Então, gostaria de compartilhar com vocês para fazer uma fotinha. Deixa eu só botar todo mundo aqui na tela. Vou liberar. E abram as câmeras aí, por favor. Segundo dia
de AWS Certified AI Practitioner. Hoje estamos falando de Bedrock. Segundo dia de AWS Certified AI Practitioner. Hoje estamos falando de... Maravilha, então. Dada a publicidade, passou. Então, pessoal, o que diabo é Gen AI? O que é Generative AI, né? Gen AI, acho que muitos de vocês escutaram mais sobre LLMs, algumas outras coisas, mas quando você participa dos eventos da AWS especificamente, você vai ouvir falar muito sobre Gen AI. Eles vão falar Generative AI, Generative AI, Generative AI, Generative AI. Não, Gustavo? Os caras usam muito esse termo. Então, Generative AI, que é um subconjunto do Deep Learning, e é usado para gerar novos dados que são similares àqueles dados que aquele modelo de IA foi treinado em cima dele. Então, texto, imagem, áudio, código, vídeo e assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente tiver aqui um modelo de GenAI, e aqui eu vou colocar, por exemplo, um subset de treinamento. Então, nesse subset de treinamento, eu vou ter cachorrinhos, doguinhos bonitinhos. E também vou ter cartoons. Nesse caso aqui, ó, Dora Aventureira, o Mickey Mouse, o Winnie Pooh. O que acontece? Então, se eu chegar nesse modelo de que ele foi treinado com essas duas coisas, ele consegue fazer o quê? Interpolar a informação e gerar dados que são a interpolação entre desses dois dados de treinamento. Então, se eu disser, gere um doguinho, um cachorro, um cartoon dog, ele vai conseguir entender o que é um dog e o que é um cartoon. Ou seja, Generative AI, mais básico possível. Deixa eu só abrir aqui a visualização do apresentador. Ok. Então, maravilha, né? Continuando aqui, que ele está falando no fim das contas de IA generativa, nós estamos falando principalmente sobre termos dados que eles não são dados categorizados e pré-treinar em um modelo fundacional. Nós vamos explicar o que é um modelo fundacional também. E daí a gente pode ter um conjunto grande de tarefas que pode ser feita. Geração de texto, sumarização, no caso, resumo de texto, extração de informação, geração de imagem, chatbot, responder questões, enfim. E vamos pegar um conceito um pouquinho mais específico agora. O que é um modelo fundacional? Ou seja, onde nós vamos pegar dado, passar um treinamento, esse modelo fundacional que vai gerar um novo conteúdo. Tá? Então, principalmente aqui, para gerar um novo dado, a gente vai precisar confiar em um modelo fundacional, certo? Foundation Model. Foundation Model, que o ChatGPT não é um Foundation Model, tá, pessoal? O Foundation Model está por debaixo do ChatGPT, você pode ter vários. O ChatGPT é uma aplicação, né? O ChatGPT é praticamente um harness ali dentro. O modelo fundacional está por debaixo dos panos. Então, Foundation Models são treinados com uma quantidade grande de inputs e variável, né? Os modelos contêm... custa pra cacete para treinar, né? Dezenas de milhões de dólares para treinar, embora o DeepSeek também nos provou que tem formas simples de treinar, mais baratos, mas ainda assim custa dezenas de milhares de dólares americanos, deixando claro. Alguns exemplos, o GPT-5 Sol é um dos modelos fundacionais por trás do ChatGPT, e você tem uma quantidade de modelos fundacionais bem grande com fornecedores diferentes, xAI, OpenAI, Meta, enfim, Anthropic. Alguns modelos, eles são open source, e outros eles têm modelos comerciais. Só que a gente vai descobrir já que existe uma diferença muito grande do que é um modelo open source para um modelo open weight. Uma coisa é você saber como é que aquele modelo foi feito, outra coisa é você saber quais são os parâmetros que foram utilizados, tá? É a mesma coisa eu dizer para você, eu uso, todo mundo aqui, vamos dizer que na Fórmula Indy, não na Fórmula 1, todo mundo tem o mesmo carro, mas cada um parametrizou de uma forma diferente. É semelhante a isso, você pode até ter o mesmo carro, mas os parâmetros, os pesos são diferentes, tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre Large Language Models, né? Então, o tipo de AI designado para gerar texto como um ser humano. Então, um dos exemplos notáveis, né? O GPT 5.6 aqui, o ChatGPT do OpenAI, treinado com
grande quantidade de inputs, se a gente viu algumas coisas na última sessão. E são modelos bem grandes, tá? Bilhões de parâmetros. Vocês vão entender já já o que são esses bilhões de parâmetros. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar hoje, mas eu vou fazer uma forcinha para tal. Treinado com livros, artigos, enfim. E pode performar tarefas relacionadas à linguagem. Tradução, summarização, enfim. Todo mundo aqui conhece o GPT, né? Eu não vou nem perguntar se conhece ou não conhece. Mas só para critério de acordar todo mundo e ficar aqui, quem conhece o GPT, digita aqui 72. Porra, o Cálvaro não conhece, claramente, né? Ok. Tá, então, vamos lá. Generative Language Models, né? Modelos generativos de linguagem. Então, aqui está falando o quê? Nós normalmente interagimos com o LLM dando um prompt. Então, o que é esse prompt? Né? Então, tem o usuário, o GenAI Model, e aí nós vamos um prompt que é que diabo é a AWS? Inclusive, nós vamos fazer isso com o Bedrock hoje, tá? O modelo vai pegar o conteúdo que ele já tem, um conteúdo que é existente, e gerar um novo conteúdo baseado nele. Como a gente já viu aqui, o que é a AWS, no caso do GPT, ele vai dar uma descrição mais simples. Uma coisa que é muito importante, esse modelo é não determinístico. O que significa não determinístico? Nós estamos falando de probabilidades. Na mesma pergunta, ele não vai, com a mesma pergunta, não necessariamente ele vai responder a mesma coisa. Mesmo que nós façamos vários harness, várias coisas para que ele tente ser determinístico, mas a natureza dele é não determinístico. Um outro nome para isso é estocástico. Para quem aí pegou de ciência da computação ou fez estatística, são modelos estocásticos, são modelos probabilísticos, como na última sessão nós falamos sobre o modelo de generativo, ele é principalmente uma distribuição de probabilidade. Então, aqui, ó, determinístico, não determinístico nesse caso, né? Ele não tem a mesma informação, mais uma vez. Então, vamos lá, Generative Models. O que é não determinístico? O que exatamente é isso? Vamos pegar um exemplo aqui mais claro, né? Então, eu tenho esse problema que, infelizmente, na sala da B2Bit nós temos, né? Depois de uma chuvinha, o escritório da B2Bit fica muito... Completem a frase aí, galera da B2Bit. PH. Alagado foi foda. Eu quero saber. E aí, pessoal? Bora, interage aí. Só teve 2 respostas, rapaz. Flooded, alagado. Pode estar em português, faz. Cadê o chat aqui? Bora. Fica muito doce, vixe. Eita, pode ser também. Úmido. Pode ser. Então, o que acontece por debaixo dos panos aqui, né? Toda vez que um modelo... Aconchegante, depois de chuva não fica aconchegante, não. Aqui tem uma goteira, filha da puta. Mas vamos lá. Ai. Mas é o toque de alucinação. Boa, Gustavo. Então, logo depois que uma IA ela vai produzindo esse conteúdo, vai ter um modelo generativo, tá? O que vai acontecer? A IA vai gerar uma lista de potenciais palavras com suas probabilidades juntamente do próximo, do vai discutir depois que é token, né? Então, no modelo de IA generativa, ele vai ter, por exemplo, wet, que é molhado, 0,4%, flooded, 0,25%, slippery, empty, muddy, clean, blocked, tem vários aqui, entendeu? E aí, o que a gente está falando aqui? Nós temos várias probabilidades para que a próxima palavra seja wet, que é molhado, 40%, flooded, que é inundado, 25%, slippery, que é escorregadio, 15%, empty, que é vazio, 10%, muddy, que seria enlamaçado, 5%, limpo, 3%, bloqueado, 2%. Eu poderia, inclusive, ter um outro termo aqui, que é um ponto final. Então, vai selecionar uma palavra baseada na probabilidade randômica. Por isso que nem sempre ele vai dar qual é a próxima palavra 100%. Beleza? Então, nesse caso, depois da chuva, o escritório B2Bit ficou bastante molhado.
o mesmo processo ocorre para as próximas palavras ou tokens, e assim a gente vai sabendo. Então, very wet, end with, but, from, until, ou ponto final. Was very wet. Ponto final. Pronto. Mais uma vez, seleciona baseado em probabilidade. Fez sentido, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Tudo certo? Maravilha. Ok. Então, vamos agora ver como é que acontece a geração a partir de imagem. Modelos de difusão. Digita aqui 37, quem sabe que são modelos de difusão, e 20, quem não sabe o que é um modelo de difusão. Legal. Faz tempo que eu espero 67, Depois eu falo aí o 67. Eu vou contar para vocês qual que é a origem do 67 e ela é bem... Vocês vão olhar assim, porra, era isso? Então, maravilha. Então, geração de imagens a partir de text prompts, né? Então, ou seja, o que a gente faz como usuário? Como usuário, a gente tem... Gere um céu azul com clouds, né? Nuvens brancas e a palavra hello escrita no céu. Lá vai o nosso modelo e vai gerar, nesse caso aqui, uma imagem gerada com o Gemini. Então, mesma coisa, a gente consegue pegar informações, ou seja, fazer o inverso. Isso é muito importante, tá, pessoal? Fazer o forward e o backwards. Então, como é que funciona? Prompts. Descreva quantas maçãs você vê. Ele vai dizer, essa imagem mostra uma maçã, a outra fruta é uma laranja. Então, temos classificadores. Não! Esse aqui era para depois, mas tudo bem. Deu spoiler já, mas tá bom. Como é que funciona o modelo de difusão, certo? E a generativa. Quando eu tenho uma imagem, nesse caso aqui, ó, um gatinho, o que eu estou querendo fazer? Eu vou dizer que isso é um gato e eu vou começar a treinar o meu modelo colocando um pouquinho de noise, que é... Porra. Ruído. Ruído. Exato. Obrigado. Ruído. Então eu vou lá, tava aqui do outro lado, ó. Começa ruído. E eu vou dizendo para a minha IA, isso ainda é um gato. Isso ainda é um gato. Então, de novo, isso ainda é um gato. Eu vou colocando ruído até que a minha IA, o meu modelo, esteja treinado fazendo o quê? Forward Diffusion Process. Eu estou fazendo o quê? Uma difusão. Fazendo com que aquilo que parece, de fato, ainda esteja categorizado como um gatinho. O que é o maior desafio quando a gente está fazendo do contrário? É o quê? É treinar a volta. Então, quando você está treinando o modelo de difusão, você treina para ele transformar em um gato e para transformar o reverse diffusion, que é o quê? Ó? Gere o quê? A cat with a computer. Então, ele gera um noise, né? Um ruído bem grande e vai voltando até o final. E é assim que funciona, de forma muito resumida, o modelo de difusão que a maioria das empresas hoje usam para geração de imagem com Generative AI. Você começa a colocar o ruído e vai até o final. Então aqui tá um vídeo muito massa, pô. O pessoal desse canal é do caralho, a galera do Computerfile, né? Computerfilia. Eles têm vários vídeos muito fodas. Vou até mostrar aqui o canal do YouTube deles para vocês. Eles são da Universidade Britânica, eu esqueci qual que é o nome da universidade. Então eles vão falando sobre temas de computação. Quando eu falo computação, não é só informática, é computação mesmo. Como funciona tokens de AI, como é que funciona métodos fuzzy. Enfim, tem muito vídeo, muito vídeo mesmo. Ó, SQL injection, time zones. Você vê que
injection, ele mete uma seringazinha. Como é que funciona Floating Points? Cara, esse canal é muito. Acho que de John Hopkins é a universidade, eu não tô lembrando qual que é a universidade. Sister Chain of Number File. Philly, sei lá. Acho que é Computer File. Mas enfim, recomendo fortemente. Mas chegou o rapazão, o menino, a cama de preda, o Amazon Bedrock. Vamos começar sobre o que é o Amazon Bedrock, né? Então, para quem não conhece, o Amazon Bedrock, ele vai fazer o quê? É para que a gente consiga construir aplicações de IA generativa dentro da nossa AWS, certo? É um serviço completamente gerenciado. Ou seja, você não precisa se preocupar em ficar configurando os servidores para rodar os seus modelos de IA. Você pode fazer isso na AWS? Pode fazer isso na AWS. Mas aí você vai falar com o Gustavo, da Visa, vai falar com ele para poder pegar aqueles modelos, aqueles servidores um pouco mais parrudos, né, Gustavo? Talvez não seja muito barato você contratar um VPS para rodar um modelo, né? É barato, Gustavo? Que uns... Não muito, né? Uns $10 mil por mês, talvez? Mais? Então, ó, você consegue manter o controle do seu dado utilizado para treinar um modelo, você consegue fazer o fine tuning, né? Você tem um modelo de pagamento que é pay per user, um pricing pay per user, isso é muito importante. A parte de unificação de APIs, cara, isso aqui é uma mão na roda para o caso do Bedrock, mas principalmente que você, keep control of your data using your training model. Ou seja, quando a gente está falando de aplicação enterprise, por exemplo, nós temos um cliente aqui que é um cliente de laboratório, de análises clínicas. Poxa, eu vou dar pegar o resultado de saúde de uma pessoa. Se eu quiser processar isso, vou processar no servidor de quem? Com os dados isolados. Ou seja, nós vamos usar o Amazon Bedrock para isso. Então, out of the box features, né? Tem features prontinhas, como RAG, LLM, agentes, enfim. Segurança, privacidade, governança e responsabilidade são features dessa AI, tá? Aqui, por exemplo, tem um exemplo de um playground que nós vamos abrir daqui a pouquinho, lá no Amazon Bedrock. Então, no Amazon Bedrock, você pode ter vários foundation models, né, lá dentro. Lembrar que o Amazon Bedrock ele é uma camada em cima e por trás dele tem vários modelos que ele já vai fazer boa parte das configurações, vai subir os servidores, enfim, ele toma conta. O que você faz você vai se conectar com o Bedrock, a sua aplicação, via principalmente uma chave de API, e o Bedrock vai fazer toda a parte serverless para você por detrás dos panos, tá? Você não vai precisar se preocupar com subservidor, o Bedrock vai fazer isso para você. Então, você tem vários modelos, aqui tem alguns dos fabricantes desses modelos, né? Então, a própria Amazon tem vários modelos, o Nova é um deles, o Kimi, NVIDIA, OpenAI, H21 Anthropic, Stability AI. Esse aqui, essa empresa, a Stability AI, é uma das grandes responsáveis pelo Stable Diffusion, que é aquele processo de geração de IA ou geração de imagem com IA. Tá? Então, o Amazon Bedrock ele faz uma cópia de um Foundation Model que está disponível apenas para você. Certo? Por debaixo dos panos, de fato, você tem um Ctrl+C, Ctrl+V? Olha, o que a Amazon te garante, Gustavo, corrija-me se eu estiver equivocado nisso, ela te garante que no seu tenant dentro da AWS, o seu dado está isolado. Você não se mistura, o seu dado não se mistura com o terceiro. E você pode fazer com que o quê? O seu tenant, você pode fazer um fine tuning do próprio modelo. Você pode ajustar um modelo fundacional aos seus dados. Isso que também é legal. Então, nada dos seus dados, isso aqui é muito importante, são usados para treinar um Foundation Model. Nada. Por quê? A AWS ela vai ter aquele modelo e vai rodar em um espaço separado para você. Não confunde os seus dados com terceiros. Então aqui, tem aqui outro exemplo de Foundation Models, o Anthropic, Cohere, a DeepSeek, Luma, Writer, 12 Labs, enfim, tem vários desses, a gente pode dar uma olhadinha diretamente na documentação deles.
Ok, então, pegando aqui um diagrama, né? Como é que funciona? Então, temos lá o ambiente do Bedrock. Dentro do ambiente do Bedrock tem vários foundation models, com várias fabricantes, tá? E aí, veja só, lembra aquilo que eu falei para vocês, que não é porque você tem o mesmo carro que você tem os mesmos parâmetros? O que acontece aqui da AWS no Bedrock é que a AWS, com o Bedrock, ele consegue fornecer o mesmo carro para todo mundo. E com os mesmos parâmetros iniciais. Mas você vai poder mexer nos seus parâmetros. Por isso tem o fine tuning. Então, o que acontece aqui? Vamos ter um playground interativo, vamos mexer nele hoje. E aí você como usuário, ó, ou a sua aplicação, tá? Você faz, ó, você primeiro seleciona qualquer modelo, por exemplo, o Opus 5 da Anthropic. Você pergunta, por exemplo, qual que é a melhor empresa de AI do Brasil? Ele vai dizer o quê? Claro que é a B2Bit, né? Ele diria o quê? Outra coisa? Não, né? E olha só, o próprio Bedrock, como ele é um serviço gerenciado, ele vai já nos ajudar, ele tem várias outras funcionalidades, para quê? Para knowledge bases, ou seja, base de conhecimento, um RAG. Vamos falar um pouquinho já sobre o que é exatamente o RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Então, onde você vai ter seus próprios bases de dados, e para que o seu modelo fundacional ele tenha respostas mais relevantes e corretas baseadas na sua própria base, né? Então, se você pergunta aqui alguma coisa para um modelo que o modelo não conhece sobre o contexto da sua empresa, lá vai o modelo perguntar para a base de dados e responder para o usuário. Também podemos fazer fine tuning. De novo, o que é fine tuning? É literalmente mexer nos pesos do modelo. Na última aula, na segunda, na terça-feira, nós vimos o conceito de perceptron. O perceptron que tem os pesos dos modelos. Pessoal, uma coisa importante para quem perdeu a última aula, o último B2 Training, no canal do YouTube da B2Bit, se você não se inscreveu, se inscreva, que vai estar lá. Já está disponível a última aula gravada, tá bom? Então, no canal da B2Bit, só botar aqui, ó, no youtube.com, botar aqui, ó, B2Bit Company. Então, você já vai encontrar a última aula. AI Certified, AWS Certified AI Practitioner, episódio 1. Tá tudo por lá. Ok. E nós podemos também fazer o fine tuning dos modelos direto no Bedrock, usando bases nossas, por exemplo, aqui no S3, que o S3 ele vai fazer o quê? Nos ajudar a fazer o fine tuning do modelo, ou seja, atualizando o modelo com o seu próprio dado. E o mais legal, tudo isso unificado em uma API só para todos os modelos. Isso que é o mais legal. Uma API só para todos os modelos dentro do Amazon Bedrock. Essas aplicações podem perguntar diretamente para essa API. Show? Então, ó, só pegando alguns exemplos que tem aqui, deixa eu só ver quem está aqui na sala para eu pegar alguns exemplos. Eduardo Barros é quem? Eduardo, esse não é Eduardo da Top Solutions não, né? Acho que não. Jefferson é da Top Solutions? Joarêmio? Não lembro. Tem um pessoal aqui que eu não tô me recordando. Não. Ramon é da Top, pronto. Então, ó, pode fazer. Sim, pessoal, pergunta pode fazer a qualquer momento, tá? Eu esqueci de dizer. É para interromper. Fala, Gustavo. Quiser abrir o microfone, pode abrir. Pô, boa. RAG versus Fine Tuning. Fala, Gustavo. Não, era isso. Em que momento, né, uma equipe ou, enfim, a empresa que está lidando com um modelo de IA, ele quer trazer mais, entre aspas, né, personalidade para o caso de uso dele, ele deve partir para o uso de um RAG ou ele deve fazer fine tuning, né? Então, qual é a tomada de decisão aí para mais, né? Talvez a resposta não seja tão óbvia, mas quais seriam os indicadores, né, de qual caminho tomar?
Cara, na verdade, ela é bem mais fácil do que parece de responder. Porque o RAG, você vai querer principalmente para quando você quer dado em tempo real, ou você quer fazer uma busca de um dado ser atualizado com mais frequência. Porque se fazer o fine tuning, você está fazendo um treinamento que ele vai tomar um certo tempo. Então, o que você quer no fine tuning? Você está querendo performance. O que você quer no RAG? Você quer dado atualizado. Você não vai conseguir atualizar o seu fine tuning na mesma velocidade que você consegue atualizar o seu RAG. Então, no fine tuning você vai querer principalmente trabalhar com performance em relação a quando eu der esse tipo de resposta, eu estou procurando esse tipo de, quando eu der esse tipo de pergunta, eu estou procurando esse tipo de resposta. E quando você está falando do RAG, você está querendo ter algo que é, primeiro, custo menor, claro, sem sombra de dúvidas, e quando você quer algo que é mais em tempo real, no sentido de eu quero atualizar isso com mais frequência. Mas eu vou chegar mais detalhado, faz sentido? Fala, Álvaro. Peraí, eu respondi, Gustavo? Show. Negreiros. Só dando um direcionamento que eu sempre comento sobre esse ponto, é que o RAG você consegue fazer tipo amanhã. Você tendo uma estrutura de informações para o modelo acessar, ele já consegue adquirir aquele conhecimento. Já o fine tuning você tem que ter uma amostragem mínima, né? Então você tem que olhar a documentação de cada modelo. Quanto maior o modelo, mais exemplos vai precisar para conseguir mexer nos pesos, né, da matriz do modelo. E aí, a gente está falando ali de pelo menos 1000 exemplos estruturados em JSON. Então, às vezes, quando você vai começar um novo projeto, você não tem esses exemplos de comportamento. E lembrando, você tem que fazer curadoria. Você vai colocar um IA para fazer curadoria, às vezes você coloca um ser humano, de fato, para olhar as respostas e dizer, essa resposta foi boa, essa resposta foi ruim. Então, você tem que ter um conjunto de dados para retreinar esse modelo, que é o fine tuning. Então, isso aí nem sempre você consegue num projeto novo. Geralmente são projetos mais maduros. Exato. Eu acho que a gente vai conseguir falar hoje sobre treinamento também, mas vamos aqui agora, ó, próxima etapa aqui, vamos para um hands-on do nosso do Bedrock, né? Vou só que logar, achei que eu estava logado na minha AWS, mas não estou não. Vou só logar aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, não façam, que é logar direto no root. Por quê? Porque simplesmente eu consegui apagar minha senha. Para ficar claro aqui para todo mundo que está assistindo esse vídeo depois, Gustavo da Vida está olhando para mim com as duas mãos levantadas, como quem diga, tu é burro, é, boy? Eu admito, eu mereço essa. Gustavo disse, não compactuo com isso. Eu concordo, não deve compactuar mesmo, não. Mano, tu acredita que eu peguei o meu nome de usuário, aí eu entrei numa conta que eu tenho no IAM, em uma conta do outro cliente, eu sobrescrevi a senha, puta que pariu, mano, eu não sei mais a senha anterior, que minha senha são todos uns token. Sim, vamos lá então. Estamos aqui na AWS da B2Bit. Então, vamos aqui para no canto superior esquerdo, no Bedrock. Então, aqui no Bedrock, o que eu vou fazer? Vamos apresentar o nosso digníssimo Bedrock. Então, eu venho aqui do lado, eu tenho um catálogo de modelos, então eu tenho vários modelos disponíveis aqui no Bedrock, tá? Vários. Ó, providers, tem uma porrada. Eu quero um modelo Chinese, made in China. DeepSeek, tem aqui alguns pra gente brincar. Eu quero Meta morreu não, tem um bocado de modelo aqui, ó, 17 bilhões de parâmetros, modelos, ó. Eu quero XAI também, mas XAI tem o Grok 4.6. Vai sair o 4.8? Vai. Mas muitas vezes você não precisa do modelo mais recente, como o próprio Elon Musk já disse, os modelos estão ficando muito inteligentes, talvez a gente nem precise de tudo isso. O que a gente precisa mais é de um bom RAG, né? Já viu isso aqui algumas vezes. Ok, então vamos lá. Aqui, deixa eu só recapitular onde é. Ok. Então, vamos aqui pegar aquele playground que eu falei, ó. Então, nós estamos aqui agora. Interactive Playground. Vou selecionar um modelo. Alguém escolhe um modelo aí? Não pode ser um modelo que todo mundo conheça. Amazon Nova. Olha, Amazon Nova, pronto.
Amazon Nova Lite. Pronto. Como eu falei para vocês, pessoal, dependendo da região que nós estejamos na AWS, nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões. Então, vou aplicar aqui, vou começar com a Amazon Nova. Eu vou dizer aqui, né? Muito provavelmente a Amazon Nova não conhece sobre a B2Bit, mas eu vou perguntar alguma coisa, sei lá. Alguém diz uma pergunta aí para fazer? Meu irmão. Eu tenho uma. Bota aí. Eu tenho que levar minha moto para manutenção. É melhor eu ir a pé ou de moto? Veja que eu estou falando em português aqui, tá? Então, mais para frente eu vou também explicar que nem todos os modelos... Olha aqui, ó. Leve sua moto pela moto. Vai fazer. Nosso queridíssimo, ó, optar por ir a pé. E aqui a gente consegue ver, ó, a quantidade de tokens de input, de output, qual foi a latência. Eu posso comparar modelos, tá? Então, se eu comparar modelos, eu posso ter aqui no Nova Lite, aqui do lado eu posso ter um outro modelo. Por exemplo, vamos pegar aqui um da... Cadê o Kimi? Enfim, pegar aqui o Grok. Aqui do lado, eu consigo configurar detalhes do modelo. Então, qual que é o system prompt do modelo, ou seja, o prompt principal. Eu quero saber qual que é o máximo output token, sequências que eu tenha, e assim sucessivamente. Tá? Eu posso ir configurando. Então, eu posso fazer a mesma pergunta. Então, por exemplo, quem perguntou aqui, outra coisa, bem, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pronto, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Lá vamos nós. Inclusive, pessoal, pode ser que em certos modelos não conheçam nossa linguagem, tá? Nosso português do Brasil, isso pode acontecer. O ovo, cientificamente, ovos com casca existem há centenas de milhões de anos, muito antes das galinhas modernas. Olha aí. Você consegue comparar os dois modelos, entender? Ó, quanto token de input e output, ó, input e output Grok foi muito mais barato em relação a token. Mas o quanto o Nova 2 ele vai ser necessário para o que a gente está buscando. O Nova 2 que é da Amazon, o modelo da Amazon, e o Grok que é da xAI. Ou seja, se a gente ver aqui no modelo de catálogo, Cloud e Opus 5, eu tenho aqui do lado várias informações, aqui tem categorias, ó. Hybrid Reasoning, Thinking, Effort Levels, Mid Conversion, ou seja, você consegue ter várias informações sobre o caso de uso de cada modelo. E aqui também, ó, linguagens. Outra coisa que é importante, ó, nem todos os modelos disponíveis na AWS, eles têm os outputs iguais aqui, ó, Output Modalities, apenas texto. No caso do Opus 5 aqui. Então, quando a gente está falando sobre tipo de modalidade que você quer, eu quero um modelo que gere vídeo, quero um modelo que gere áudio. Então, eu vou vir aqui, ó, Output Modalities, então Input Modality, ele pode receber vídeo, receber áudio, depende. Então, você vai vir aqui para checar, ó. Então, ó, Output, eu quero que gere imagem. Então, existe o Nova Canvas, que está legado, mas o resto tudo do Stable AI. Eu quero que gere vídeo. Quem gera vídeo aqui? Vamos ver. Nova Reel, esses dois estão legacy. Então, nesse momento, a Amazon não disponibiliza nenhum para geração de vídeo. No momento aqui. Ao momento que estamos falando, que é dia 28 de agosto de 26, na região da US 61, que é Virgínia, Norte Virgínia. Tá? Então, aqui é um overview do que é, de como funciona o nosso Bedrock aqui no Playground, certo? Então, voltemos aqui para nossa presentation. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado? Não? Lembrar também, galera, quando a gente está usando modelos fundacionais, esses modelos fundacionais, eles só são treinados até... Existe um cap, né? Foi treinado até 26, os dados de 25, 24. Então, pode ser que esses modelos não tenham sido atualizados ainda. Hoje, quando a gente está falando de ter um GPT da vida, um chat GPT, né, que ele busca coisas na internet, ali o que acontece é o quê? Ali é uma tool que ele busca na internet e pergunta ao modelo, certo? Então não é que aquele modelo específico vai lá e procurar coisa nova. A diferença entre um modelo fundacional e uma aplicação. Tudo bem? Alguma dúvida aí?
Quem entendeu, digita 67 aí. Quem não entendeu, digita 2. Fala, Eric. Miguel, a gente tem alguma forma de ter mais ou menos um relatório do custo padrão de cada modelo? Ou a gente precisa... Temos, sim. Temos. Inclusive, quando você vem aqui nos modelos, pega aqui, ó, Cloud OpenSeek, tem aqui, ó, View Pricing. Então, a gente tem, ó, eu quero saber quanto é que custa o DeepSeek na região, se ele tiver deployado sei lá, Norte Virginia. Então, você tem aqui, ó, DeepSeek R1, por milhão de tokens de entrada, $1,35, milhão de tokens de saída, $5,34. Então, você consegue ter esse tipo de precificação. Aqui é preço por nível de prioridade, né? Então, você pode ter maior prioridade em relação ao seu token, se você quiser a resposta mais rápida, né? Então, nesse momento, seria esse tipo de precificação que você tem. Então, você vai olhar mais ou menos quanto no Playground você consegue saber para determinados tipos de modelos e perguntas quanto é que vai gastar de token, e aí você vai fazendo sua métrica de informações. Dá para fornecer tools para esses modelos? Não! São modelos fundacionais, não são tools. São apenas modelos fundacionais. Lembre-se que o que a gente está fazendo aqui é como se nós estamos usando esses modelos para fazer aplicações como o ChatGPT. Então, você vai usar esse modelo como um modelo fundacional, não como uma aplicação. Você está construindo a aplicação. Isso é importante. Então, vamos lá. Tem um hands-on aqui que eu falei. Nesse material tem um vídeo de hands-on. Eu vou mandar para vocês depois. Ok. Então, aqui estão algumas formas, ó. Vamos entender como é que a gente escolhe o modelo fundacional, né? Sim, gente, mais alguma dúvida aí? Não? Lembrar de novo, galera, estamos falando do modelo fundacional, aquele que responde texto e devolve texto, tá? Responde, ele faz o quê? Ele só responde token. Dá para evoluir e criar agentes com o Bedrock Agent. Aí sim. Isso aí sim, ó, como o Gustavo está falando. Mas isso aí já é uma outra coisa. Ou seja, está criando um agente em cima do modelo. Você vai perguntar, o agente vai perguntar ao modelo: ei, o que é que eu tenho que fazer? O modelo diz: tu chama aquela tu ali. Quem chama tu é o agente, no caso o harness. Não o modelo. Tá? Só, já aproveitando aqui para fazer o meu jabá. No meu LinkedIn, para quem ainda não segue, me siga no LinkedIn. A postagem que atualmente está com maior quantidade de visualizações fala justamente sobre isso. Não é o modelo que chama nada. Quem chama é teu RAG. Cadê? Como eu vejo aqui? Atividade. Cadê? Tá aqui. Ó. MCP não é sua IA acessando a ferramenta. Então, aqui está um MCP em ação que está falando sobre tool calling. Vou mandar aqui para todo mundo poder dar uma olhada. Estou mandando aqui no nosso chat. Eu já falei para seguir no LinkedIn, já? Se eu já falei, digita aí 67. Se eu não falei, digita 13. Obrigado. Então, maravilha, vamos lá. Então, como é que a gente vai escolher esses modelos, né? Temos os tipos de modelo, requerimentos de performance, capacidades, constraints, compliance, né? Então, principalmente em relação a compliance, como, por exemplo, às vezes você quer que o dado seja processado no Brasil. Tem certos modelos que são disponíveis no Brasil, outros não. A nível de customização, tamanho do modelo, tipo de inferência, licenciamento, janela de contexto, claro, né? Depende do que você quiser, latência. E, por exemplo, o que é o Amazon Titan? Eu acho, inclusive, Gustavo, corrija-me se eu estiver errado, o Amazon Titan, eu acho que ele foi descontinuado? Eu não sei se ele ainda está disponível lá, como dentro do Bedrock, mas os modelos que a AWS tem
colocado, digamos assim, na prateleira principal hoje são os modelos, é o Amazon Nova, né, e suas variações. Pronto. O antigo que era o Titan, né? Vou até dar uma ajustada nessa apresentação, que seria um modelo fundacional de alta performance, que ele era multimodal, né? Então, poder gerar vídeo, texto, áudio, enfim. E tudo gerenciado pela AWS no formato serverless, ok? Como Software as a Service, como a gente lembrou no último, não Platform as a Service. Correto, Gustavo? Software as a Service, não Platform as a Service. Então, ó, smaller models are most cost effective. Lembrar que nem sempre você precisa do Opus 5 para fazer o que você quer. Você pode pegar um modelinho baratinho, um Kimi suave na nave, um DeepSeek daquele mais simples, sem reasoning, já resolve o que você quer. Ok? Então, Foundation Models em Bedrock, tem outro hands-on que eu já fiz com vocês, né? Já mostrei os Foundation Models. Mas, enfim, como eu mostrei anteriormente, nós temos lá no catálogo de modelos, os providers, enfim. E o comparativo entre ambos, que vocês já viram também. Isso aqui é interessante, ó. Modelos customizados. O que significa esses modelos customizados? Ó? Significa que a gente pode fazer fine tuning, ó, custom models. Agora ele vai entrar no fine tuning. Então eu posso ter aqui, ó. You no longer be able to ask continued pre-train. Isso aqui é outra coisa. Eu posso criar um modelo novo, ó, para fazer fine tuning ou destilação. Que aí depois eu vou explicar para vocês, inclusive, que a Anthropic está tendo o maior probleminha com o pessoal da China, dizendo que eles estão usando os modelos Anthropic para treinar os modelos chineses, que chama destilação. Distillation, né? Mas vamos voltar aqui para o slide que vai ficar mais fácil de entender. Então, tá, então vamos lá. O que acontece quando a gente está falando sobre fazendo um fine-tuning do modelo, ou seja, construindo o seu próprio modelo, né, o seu próprio peso em cima dos modelos existentes, né, construindo o próprio modelo, né? Então você vai adaptar uma cópia do modelo fundacional com o seu próprio dado. Então, fine-tuning pode mudar os pesos, né, da base do modelo fundacional e, por exemplo, o training data, né, precisa ser aderente a um formato específico e precisa estar guardado no S3. Lembrar que, assim, ó, nem todos os modelos podem ser fine-tuned, tá? Nem todos os modelos a Amazon deixa de fazer o fine-tuning. Nesse momento, inclusive, quando estamos falando que é 28 de agosto de 26, só temos os modelos Nova que estão disponíveis para fine-tuning no Bedrock. Então, ó, o Nova 2, por exemplo, eu vou ter um dado no S3. Por exemplo, eu quero que ela sobrescreva o que é a AWS. Completion is Amazon Web Services. Ou input AWS stand for Amazon Web Services. E assim você vai. No final você vai ter um Amazon Nova 2 fine-tuning customizado. Então, ó, aqui tem alguns exemplos de quais são os modelos de fine-tuning. Customize a model with fine-tuning in Amazon Bedrock. Então você vai ver, ó, o provider. Tem o Cloud 3, na verdade. E o Meta tem alguns. Eu falei besteira quando era só o da AWS. Né? Mas aqui é a própria documentação da AWS, da Amazon, e a gente consegue, ó, ver aqui os modelos que são disponíveis para fine-tuning e suas devidas regiões, tá? Vejam que, ó, US West 2, US East 1, nem todos estão disponíveis em todas as regiões. Ok? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Quem entendeu, digita 39. Quem não entendeu, digita 13. Olha aí, ó. Alisson aí fez até... botou no chat aqui 39 por extenso. Acaba é bom mesmo. Maravilha, vamos lá. Ok. Ó, vamos agora para alguns modelos de treinamento, tá? Então, Supervised Fine Tuning. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, melhorar a performance de um específico modelo com tarefas, né? Então, pessoal, opa,
Então, o que nós temos aqui? Further training, fazer um treinamento numa área de conhecimento específica, e supervised fine tuning usa exemplos já categorizados que são input e output pairs. Beleza? Ou seja, você vai dizer, quando vier alguma coisa parecida com isso aqui, a resposta é essa. Então, se você começar a dizer, quem é Miguel Rocha Júnior? Completion. Miguel é o Bidasbit CTO e o instrutor que dedica seu tempo para fazer os melhores produtos para os clientes e resolver grandes problemas com facilidade. Esse é o primeiro tipo, Supervised Fine Tuning. Outra coisa, um Fine Tuning de reforço, ou seja, Reinforcement Fine Tuning. Então, ele vai melhorar o seu Foundation Model usando Feedback Based Learning. Ou seja, vou dar um exemplo. Se toda vez que você está treinando seu gatinho, né? Ou seu cachorro, toda vez que ele fizer alguma coisa boa, você dá uma comidinha para ele, você está fazendo o quê? Um feedback positivo. Se ele fizer uma coisa, uma besteira, você grita com ele, é um feedback negativo. Então você está fazendo o quê? Um reinforcement fine tuning no modelo que vem de fábrica do seu doguinho. Então, você vai poder, input e output, training data com os prompts, e você define uma função de recompensa. No caso do seu cachorrinho, pode ser lá um bifinho, né? Gostosinho para ele. Para avaliar as respostas do output e julgar se as respostas estão boas ou ruins, tá? Então, eu tenho aqui o nosso modelo fundacional. Nesse modelo fundacional vai vir o prompt. E esse prompt vai gerar algumas respostas, A e B. Esse é o modelo base, tá? Ou seja, o doguinho de fábrica aqui. É o caramelo que veio da rua. E aí você tem uma função de recompensa em que a resposta A é 20 pontos, a resposta B é 12 pontos. E assim você vai fazendo o seu treinamento de reinforcement learning. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não? Nenhuma dúvida? Foi de bola. Continuando. E essa resposta vai atualizada no modelo e assim ele vai fazendo o treinamento. Uma coisa importante que, se você definir uma função de recompensa que avalia a resposta e julga se estão bons ou ruins, tarefas objetivas, ou seja, você sabe que aquilo vai ser, é para ser 27, para ser 35, você vai usar, a AWS Lambda para fazer essas funções de recompensa. Tá? Isso a prova pode cobrar de vocês. O que seria o serviço para ser usado na hora de fazer o treinamento de um modelo. Já quando estiver falando de tarefas subjetivas, você usa outro modelo para julgar, certo? Esse modelo você pode saber que ele já tem instruções prévias de avaliação. E aí você vai melhorando. Olha só como que está acontecendo. Isso é quase que esse modelo, o julgador, ele está usando um RAG e o modelo que a gente está treinando, ele está treinando no fine tuning, que o Gustavo perguntou. Porque esse modelo novo que é julgador, ele tem um dado atualizado, ele quer que tenha maior performance no modelo fundacional. Fez sentido, pessoal? Se fez sentido, digita 9. Se não fez sentido, digita 13. Ok, maravilha. Bom, modelo aprende literalmente, através de rewards, functions, output, scores. Depende da recompensa que você vai dar para ele. E ele vai sempre tentar atingir modelos com scores mais altos, tá? Então, reinforcement fine tuning, um exemplo aqui, mais um. Então, um suporte, um customer support chatbot, um chatbot de suporte aqui para um fine tuning. O consumidor colocou, meu aplicativo está rodando bem devagar. Meio subjetivo, né? Alguém que chega lá para Gustavo e diz, ei, Gustavo, nada funciona. Aí Gustavo não sabe o que é o EC2. Acabou nem a EC2 está usando, rapaz. Não, mas peraí, essa VPC aí foi bloqueada? Não foi bloqueada. Hoje tá tendo um gargalo aonde? O cartão do crédito do cara foi negado, faz 3 meses que ele não paga a AWS. No caso do Gustavo não aconteceria porque tem o pessoal da MicroStrategy, não. Como é que é, Gustavo? Esqueci o cara que faz a bilhetagem.
Ingram Micro, obrigado. Fica a dica aí também, quem estiver vendo. Falar com o Gustavo aí da Visor. Quiser pagar a AWS aí no boleto. Depois, viu, Gustavo? Eu vou até ver quantas vezes eu citei seu nome aqui hoje, que eu tô falando qual é uma propaganda só da Visor. Eu vou ter que acertar alguma coisa aí com vocês depois. Rapaz, tudo que já gerou de valor pra gente com os treinamentos, as coisas já são top. Gente, estamos chegando no finalzinho aqui, eu vou só dar uma acelerada, tá? Então, ó, o modelo jogador, ele vai dizer, ó, have empty and run diagnostics with the user. Ou seja, resposta número 1, reinicia o aplicativo. Porra, que merda, hein? Comentário, helpful but superficial. No solve, no learning. Resposta 2, isso parece frustrante. Eu posso te ajudar a entender melhor, mas antes de fazer o troubleshoot, me explica melhor o que está acontecendo. Empático, diagnóstico, eficiente. E a 3, ou seja, você tem um modelo jogador que vai tratar do anterior. E, Supervised Fine Tuning versus Reinforcement Learning. Supervised Fine Tuning, você tem um input e um output, que já é dado, e o Reinforcement, que você tem um input e você vai dar o score para aquele input. E por último, vamos finalizar aqui com um Distillation, porque esse aqui é o mais legal, porque tá tendo fofoca no mundo da IA aqui, né? Então, usa pequenos modelos para ser treinados por modelos grandes. Então, até 75 mais barato do que treinar os outros modelos. Olha só. Ele tem uma queda na acurácia, mas potencialmente aceitável. Por exemplo, modelos maiores transferem, entre aspas, conhecimento para modelos menores, o modelo do estudante. Então, você tem um Kimi 3 ali que tá pica das galáxias, foi treinado pelo Opus 5, e os caras da Anthropic puto da vida, mas fazer o quê? Essa faz parte da brincadeira. Então, eu tenho um modelo chinesinho aqui, que tá querendo ser lecionado, vai dar um bocado de input, por exemplo, os prompts, que vai vir de uma base de dados. Ei, quais são? Eu queria saber o que é isso aqui. Ele vai ser colocado como as respostas no... Na verdade, o Teacher Model seria o Opus, né? Eu vou começar a perguntar para o Opus vai dar as respostas e eu vou transferindo essa informação para o meu modelo estudante. Tá no jogo, é para usar, é verdade. Caraca, Alisson falou aqui, quantas nomes de Gustavo foi citado na reunião? Resposta de Gemini, 29 vezes. Olha só. Ok, pessoal, então isso aqui é o que está acontecendo, inclusive, com alguns agora foram 30. Alguns dos modelos chineses, e a Anthropic mesmo tá puta da vida. É tanto que teve uns posts no Twitter, os caras estavam reclamando da Anthropic, né? Mas estão fazendo as coisas erradas com o modelo da gente. Aí os caras, né? Estão pagando, mas vocês estão reclamando, né? Aí os caras, veja bem, não é bem assim. Os caras pagam para destilar, né? Produz um modelo mais leve, com um comportamento semelhante ao original, foco na eficiência, velocidade e cost reduction. Ok? Finalizando aqui, bom saber, Supervised Fine Tuning é normalmente mais barato quando computações são menos intensas e menos dados são necessários. Running Fine Tuning Models is also more expensive. Você pode rodar no on-demand, price per token, ou você consegue provisionar um throughput que é cobrado por mês. Você consegue já deixar pré-pago uma quantidade de provisionada de tokens. Ou seja, dinheiro antes, dinheiro você vai pegar mais barato, né? Deixa eu só pegar aqui alguns casos de uso e acho que a gente finaliza porque vai depois para a avaliação automática. Caso de uso de fine tuning, chatbot, usado para ter informação up-to-date do que o próprio modelo já foi atualizado, como eu falei, né? É melhor você ter um RAG quando for mais up-to-date, mas se você quiser atualizar o modelo do treinamento, você faz um fine tuning nele e treinar com dados exclusivos, seu histórico, suas mensagens, seus Customer Service Records, seu histórico, tudo bonitinho aqui. E, obviamente, você pode ter um caso de uso mais específico. Beleza, pessoal?
Eric, pô, amigo, que belo repositório público que você tem aqui. Maravilha, gente. Então, finalizamos aqui a parte 1 do Bedrock. Na terça-feira, às 2h, não, 1h da tarde, vamos ter a parte 2, tá? Então, só de spoiler para vocês, o que a gente vai falar? Como é que nós vamos avaliamos o modelo? Nós vamos falar sobre alguns tipos mais para frente, e também tem uma parte muito interessante que são os pormenores do RAG. E aí eu tive um trabalhinho bem bacana para poder explicar um RAG ponto a ponto dentro da AWS via diagrama de sequência e alguns conceitos, como alguém perguntou sobre embeds, como é que funciona embeds, o que é esse vetor que gera no final, por que é um vetor, o que é um banco de dados vetorial, enfim. Então, me empolguei mais um pouquinho para a gente ter um entendimento bem bacana. Maravilha, pessoal? Gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer. Se não tiver, digita... Opa, cadê a conclusão do Mechan? Se inscreve no... Se inscreve no quê? Entendi. Aí eu entendo dele. Né? Se eu tiver no YouTube, pô. Se Você quer inscreve pro no quê, YouTube? Miguel? Que eu não entendi Voltou. isso. Foi mal, voltou aqui, que a internet caiu. É para quem estiver assistindo no YouTube, like, compartilha, se inscreve no canal. Baniram o Meet também. É verdade, ó, porra. Valeu, pessoal. Tenha uma excelente tarde para quem quiser acompanhar. É só chegar. Ativa o sininho, pô, é verdade. Né? Acompanha lá no Valeu. Telegram. Um abraço, um beijo, um queijo e até terça-feira. Valeu. 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 Na hora que o cara vai fazer o mexer, é isso. Valeu, Miguel. Muito bom. Valeu, Gustavo. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tô tentando parar a gravação aqui, não tá indo. Olha aí.